Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje eu gostaria de tecer um comentário sobre uma fala que emana dos lábios daquele que é o mais conhecido de todos os príncipes literários, o Hamlet, personagem criada pelo gênio e engenho do grande dramaturgo inglês William Shakespeare, que nos legou para o deleite e para a reflexão este maravilhoso drama, esta obra-prima da literatura universal, esta obra-prima da tragédia universal, o Hamlet, obra de uma riqueza inesgotável, obra de uma preciosidade incomensurável, um grande leitor e crítico da obra shakespeariana, Harold Bloom, definiu Hamlet como sendo um poema ilimitado. E por quê? Porque a cada descoberta que dele fazemos, outros ângulos se apresentam ao leitor de forma surpreendente. A cada descoberta, a cada descoberta neste texto, outros tantos ângulos se apresentam à nossa leitura, ao nosso deleite, ao enriquecimento de nosso espírito. E essa obra tem como motor, tem como sustentáculo do clímax, do enredo, o processo de vingança por meio do qual Hamlet, o príncipe, cobrará o sangue derramado inocente perfidamente, seu pai, o rei Hamlet, que até então havia morrido sendo vitimado por uma serpente enquanto dormia em seu jardim. Esta era a versão oficial, esta era a versão que foi veiculada como sendo a causa-morte do rei. Entretanto, o fantasma, o espírito do rei Hamlet aparece ao seu filho, ao príncipe Hamlet, e lhe conta o que de fato ocorreu naquele jardim enquanto ele tirava a sua cesta. Ora, Cláudio, meu xará, seu irmão, enquanto ele, o rei Hamlet, dormia, lhe derramou no ouvido um veneno fulminante que em poucos segundos paralisou todos os seus órgãos, levando à morte. Ele, o rei Hamlet, foi assassinado pelo seu próprio irmão. Estamos diante de um fratricídio, um irmão que tira a vida de outro irmão, este que, a considerar a narrativa bíblica, teria sido o primeiro crime da humanidade. Ora, lembrando que Shakespeare era um leitor da Bíblia, conhecia o texto bíblico, conhecia as histórias bíblicas e muito provavelmente tenha se inspirado no homicídio de Abel por meio de seu irmão Caim, tal qual está registrado lá no capítulo 4 do livro do Gênesis. Olha, este fratricídio bíblico talvez tenha sido a fonte de inspiração por meio da qual Shakespeare vai construir este outro fratricídio, este já em âmbito monárquico, este já envolvendo questões de Estado, este já envolvendo questões que punham
em crise o reino. Ora, enquanto o rei Hamlet dormia, o seu irmão Cláudio lhe derrama sobre o ouvido um veneno fulminante que lhe tiraria a morte, ali em seu próprio jardim real, enquanto estava em sua cesta. Ora, e o fez por quê? O fez por pura ambição, o fez para assumir o reino e, mais ainda, pior ainda, para enfurecer e desconcertar ainda mais o príncipe Hamlet. Cláudio tira a vida de seu irmão com o conluio de sua própria cunhada Gertrudes, esposa de Hamlet, mãe do príncipe Hamlet, e que tinha um caso adulterino com seu próprio cunhado Cláudio, um caso incestuoso com o seu cunhado. Ambos em conluio intentam e concretizam o seu ato homicida, visando assumir o reino da Dinamarca. Ora, diante desta versão, diante desta narrativa, Hamlet se enfurece, vê o mundo praticamente se deslocar diante desse. E é logo após esta narrativa, logo após tomar conhecimento da verdadeira causa da morte de seu pai, o rei Hamlet, que o nosso príncipe da Dinamarca profere as seguintes palavras, os seguintes versos: o mundo, os tempos, as coisas estão fora do eixo. Ó tarefa irritante, ter eu nascido para pô-las em seu devido lugar. Ora, é com esta fala que Shakespeare encerra o primeiro ato. O ato é cada parte que constitui uma peça teatral, uma peça dramática, né? Ato é a divisão da peça dramática, assim como o canto é a divisão do poema épico, né? A Ilíada de Homero está dividida em cantos, os Lusíadas de Camões estão divididos em cantos, isso para não falarmos de outros poemas épicos. Portanto, o poema épico é dividido em cantos, e o poema dramático, a peça dramática como esta, o Hamlet, é dividida em atos. Na quinta cena do primeiro ato, na cena que encerra o primeiro ato, cena em que Hamlet encontra o fantasma de seu pai e ouve dele, dos seus próprios lábios, a verdadeira versão da causa de sua morte, ele, Hamlet, fecha este ato com estas palavras: o mundo está fora do eixo e tarefa irritável, ter eu nascido para colocá-lo, para pô-lo em seu devido lugar. Ora, primeiramente, essa fala do Hamlet é uma fala que nos faz pensar muito o nosso contexto atual, nós que vivemos uma grande crise de responsabilidade. Nós que vivemos num contexto em que as responsabilidades são sempre transferidas. Nós estamos sempre transferindo a responsabilidade das coisas, nós estamos sempre transferindo a responsabilidade de tudo para instituições, para órgãos, para governos políticos, família, igreja, Deus e tudo mais. Não que os nossos
políticos não sejam responsáveis por boa parte da calamidade que vai no mundo, não que os órgãos, as instituições não tenham também a sua parcela de culpa, de responsabilidade por aquilo que vai no mundo. Eles também possuem a sua responsabilidade. Entretanto, o indivíduo também é responsável por parte, se não por parte considerável daquilo que acontece no mundo, pelo menos parte considerável daquilo que de repente acontece em sua vida. Ora, nós vivemos um contexto de crise de responsabilidade. Ninguém quer mais assumir a responsabilidade que lhe cabe, tal qual o Hamlet, mas em proporções infinitamente menores, colocar o seu mundo, pelo menos o seu mundo, no eixo. Ora, Hamlet assume esta missão de colocar o reino da Dinamarca, o mundo, os tempos, as coisas que estão fora do eixo em seu devido lugar. Ora, tarefa esta, repiso, extremamente nobre, porque Hamlet assume esta responsabilidade, assume o papel que lhe cabe para reparar as coisas, tarefa esta nobre, mas extremamente desafiadora. E esta fala do Hamlet é extremamente sugestiva e ela salta aos nossos olhos de uma forma muito especial e muito mais desafiadora. Nós que vivemos também tempos muito difíceis, nós que vivemos num mundo muito insano, num mundo muito neurótico, muito louco. Ora, e cabe a nós colocá-lo em seu devido lugar, se é que isto é possível, se é que haveremos de conseguir. Mas fica a provocação, fica posto o desafio, e talvez o nosso seja até mais difícil do que aquela tarefa que Hamlet colocou sobre os seus ombros. Vejam, recentemente eu via uma matéria jornalística dizendo que a Lua a cada ano se afasta mais da Terra. A Lua, o satélite natural do nosso planeta, do planeta Terra, a cada ano que passa se afasta pelo menos 3,8 centímetros da Terra. Isto muito por conta do efeito das marés, né? Do efeito gravitacional que estabelece a relação entre a Lua e as marés. Quando as marés dos oceanos quando as marés do oceano estão altas, a Lua as puxa ainda mais para cima. Porém, elas retornam ao seu lugar. E ao retornar ao seu lugar, a aceleração da órbita da Lua aumenta, a rotação da órbita da Lua aumenta, e esta rotação acelerada faz com que a Lua se afaste um pouco mais da Terra. Ora, a Lua se distancia da Terra a cada ano, em média 3,8 centímetros. Vejam o nosso drama. Até a Terra, o satélite natural deste nosso maravilhoso planeta, parece querer abandoná-la, parece querer ir embora. É claro que a Lua, se deixar a Terra, levará milhões de anos para que isto ocorra, mas é possível, mas esta é uma realidade da qual nós não podemos fugir. Até a Lua parece querer abandonar este nosso mundo louco. Se Hamlet soubesse que até a Lua está se afastando para longe deste mundo, será que ele insistiria nesta dura missão? Ora, e nós? Será que vamos insistir nesta lide tão árdua de colocar as coisas em seu eixo? Ora, talvez não façamos isso em termos macro, mas se
em termos micro, nós pelo menos colocarmos o nosso mundo no eixo, já haveremos de fruir de algumas alegrias. Fica aí o desafio, fica aí a reflexão. Um grande abraço e até a próxima.